Será que agora vamos conseguir? Cadê o povo? Érica Santos, a paz do Senhor. Rodrigo Leão, boa noite, a paz, meu irmão. Vamos tentar aqui dar continuidade, porque eu estava fazendo uma live há pouco e de repente caiu minha bateria. Eu tive que pegar aqui outro aparelho. Nós temos aí uma palavra de Deus nesses momentos. Rodrigo Leão e o seu filhinho, Érica Santos, a paz para vocês, boa noite. Convide pessoas para receber essa palavra. Nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, na nossa nação, no nosso país, na nossa cidade, na terra, onde essas notícias e esses acontecimentos têm trazido muito pânico para nós, de tal maneira que as autoridades já estão até criando alguns limites de liberdades individuais, né? Para poder preservar ou salvaguardar a salubridade das pessoas, né? A questão sanitária das pessoas. Mas é um grande momento também para nós em casa buscarmos a direção de Deus, porque às vezes você fica na televisão e cada canal que você põe, você vai ver lá que as notícias não são boas e acaba nos causando também pânico e terror. Mas quando eu digo que esse é um grande momento, Érica Santos, Deus abençoe a sua vida, para nós em casa buscarmos a palavra de Deus em oração, em leitura, com a nossa família, sentar à mesa com nossos familiares. E é o momento daquele Salmo 23 acontecer em nossas vidas, porque lá diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora veja a parte boa, melhor dizendo, a parte que serve para esse momento agora das nossas vidas. Deitar-me fazem parte os verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia minha alma às águas tranquilas. Olha que coisa linda. É o momento da gente buscar esse refrigério da parte de Deus para esses dias de pânico e terror de notícias ruins, né? Então, em cima disso, eu estava hoje aqui no instante meditando na palavra e recebi essa direção de Deus de fazer essa live para você. Por isso, convide pessoas para que elas possam também receber neste momento da parte de Deus. Nós temos o costume, o hábito de procurarmos a Cristo porque queremos algo dele. Procurarmos a Deus nos cultos, nas campanhas, nos eventos. Isso, até humanamente falando, é viável, é comum, é natural. Mas será que é só para isso que é a utilidade de nós sermos cristãos hoje em dia? De buscarmos a Ele porque queremos algo dele?
Será que também não tem a contrapartida, o outro lado da moeda? O que ele quer de nós? Será que você, Érica, Rodrigo, Leão, não já se perguntou o que é que Jesus quer de você? O que Jesus quer de você? O que Jesus espera de você, Iraci Cavalcante, sempre tem me acompanhado também nas minhas lives. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. O que será que Jesus quer de você? O que Jesus quer de mim? Porque às vezes a gente acaba se empolgando nessa onda gospel, né? Dos cultos, e só vamos a Ele porque queremos algo dele, para realizar nossos sonhos, nossas necessidades. Humanamente falando, pelo menos é melhor você bater na porta de Cristo, porque em outras portas diferentes e estranhas, pelo menos isso é louvável. Mas e o outro lado? E o outro lado? Você pode observar que no primeiro episódio, Érica, onde Jesus entra na vida de Pedro, nós sabemos, né, dessa passagem, Rodrigo Leão também, Érica, Iraci, que Pedro estava passando por um momento de decepção, porque foi aquela frustração da noite onde ele não pega nenhum peixe. Era um motivo de vergonha para ele. E foi justamente nesse momento que Jesus entrou na vida de Pedro, ali no seu barco. E Jesus leva ele às águas ao mar alto e faz ele ali ter sucesso naquele dia. Então podemos assim conjecturar que Jesus teve um encontro com Pedro, e Pedro teve ali a sua necessidade preenchida. E é verdade, Jesus vai preencher as nossas necessidades, Iraci, Érica e Rodrigo. Creia, Jesus ele tem o maior interesse em preencher as nossas necessidades, assim como fez na vida de Pedro, ali naquele primeiro episódio, quando ele entra na história de Pedro. Mas, contudo, todavia, porém, eu tenho que dizer o seguinte, que ao chegar na praia, Jesus fala assim: vem e segue-me, Pedro, porque agora farei de ti pescadores de homens. Você já parou para pensar que naquele momento Pedro teve um grande sucesso na vida dele, apesar de ter passado uma noite de decepção, de frustração, e assim vai ser na minha e na sua vida. Não tem jeito, a gente vai passar por momentos de decepções. Mas Pedro teve um grande sucesso ali, extraordinário, que nunca teve na vida dele. Isso porque Jesus entrou no barco da vida dele. Então, talvez você esteja agora passando por um momento de frustração, de decepção, de desonra, mas creia que existe um grande momento de Deus, de Cristo para a sua vida, assim como foi ali naquele episódio de Pedro. Todavia, contudo, porém, entretanto, ao chegar na praia, Jesus fala: Pedro, vem, segue-me, porque farei de ti pescadores de homens. Você já parou para examinar essa passagem? Foi o dia de maior sucesso na vida de Pedro. De tal maneira que a palavra diz que foi tanto peixe que ele pegou que o barco quase vira e teve que pedir ajuda aos outros barcos. Ele repartiu as bênçãos com os outros barcos. É interessante isso, quando Jesus nos abençoa, é no intuito também de nós abençoarmos os outros. Preste atenção, você que está nos acompanhando. Mas Jesus, quando fala: Pedro, vem e segue-me, ele quis dizer assim: agora você larga tudo. Larga tudo e vem e segue-me, porque eu tenho um projeto maior para a sua vida. Jesus deu o que Pedro precisava, que era peixes. E deu muito peixes para Pedro. Você que está me vendo agora, creia. Jesus quer te dar o que você precisa. Agora, quando Jesus fala: Pedro, agora vem e segue-me, que farei de ti pescadores de homens, é como se ele dissesse assim: agora, Pedro, você está disposto a dar tudo o que eu quero? Eu te faço essa pergunta nesse momento. Érica. Porque nós temos ido muitos aos cultos buscar de Deus algo que nós queremos, buscar de Jesus Cristo algo que nós precisamos. Tudo bem. Pedro precisava e Jesus entrou no barco e deu a ele o que ele precisava e deu muito mais além daquilo que ele necessitava.
De tal maneira que a bênção foi grande, digamos assim. Mas Jesus pede a Pedro, agora você tem que largar tudo, vem, segue-me. Jesus quer te dar o que você precisa, mas será que você está disposto ou dispostas a dar o que Ele quer de você? Jesus está disposto a dar o que nós queremos dele. Mas e na hora em que Ele querer de você o que Ele quer que você faça, que você seja para Ele? Assim como fez com Pedro. Larga tudo, Pedro, vem, segue-me. Não é diferente essa direção do que nós temos visto nos nossos dias a dias? De nós irmos só para buscar o que nós precisamos e a gente não parou para pensar ainda o que Ele quer de nós? Será que nós estamos dispostos a dar tudo o que Ele quer? Porque nós queremos que Ele esteja disposto a dar tudo o que nós queremos. E o outro lado? Será que você que está me vendo agora está recebendo essa direção? Você está disposto ou disposta a dar tudo aquilo que Jesus quer de você? Por isso que veio essa palavra. O que Jesus quer de você? O que Jesus espera de você? Então, eu acredito que nós estamos chegando nesse nível na atualidade. Passa-se um tempo e Jesus, na vida de qualquer um de nós, é aquele Jesus que nos concede tudo que nós precisamos. Talvez não concede tudo o que nós pedimos, mas Ele concede tudo o que nós precisamos. Não é verdade? E assim é na vida de todos nós. Assim foi na vida de todos os personagens bíblicos. Jesus sempre vai passar um estágio da nossa vida nos concedendo tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes também Ele faz um carinho a mais e não dá aquilo que a gente pede. Mas na maioria das vezes Ele não dá aquilo que a gente pede. Mas na maioria das vezes Ele não dá aquilo que nós precisamos. Não é interessante isso? Lembra de Ana, a esposa de Eucana, a mãe de Samuel? Ano após ano ela ia à igreja, digamos assim, ao templo, pedia um filho. Mas Deus não dava a resposta para ela. Porque nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente está pedindo. Preste atenção. Preste atenção como é isso importante. Mas na maioria das vezes Deus vai dar aquilo que a gente precisa. Quando ela entende isso, ela, digamos assim, eu posso conjecturar, muda a oração dela. E ela diz, olha, se me deres um filho, é o que eu preciso, eu vou te dar um ministro, um profeta, um servo. E Deus, é isso que eu quero de você. Quando o seu desejo estiver conforme o meu desejo, aí será feito. Será feito na sua vida. Quando a sua necessidade passar também pela necessidade de Deus, porque naquele estágio de Israel, na época do sacerdote Eli e dos seus filhos também sacerdote Ofni e Finéias, estava pervertido o ministério sacerdotal. E havia uma necessidade de Deus de levantar um homem de Deus ali naquele momento, naquela geração. Então, quando a necessidade de Ana se misturou com a necessidade de Deus, aí sim aconteceu um milagre. Não é interessante isso, gente? Talvez você esteja pedindo de maneira errada, por isso que não tem recebido. Mas na hora que a sua necessidade ela se entrelaçar com a necessidade de Deus, vai acontecer na sua vida. E esse é o momento que Deus tem uma necessidade incrível nessa fase da humanidade. Esse é o momento que Deus deseja que pessoas entendam a necessidade dele. Que pessoas o procurem não para satisfazer as suas necessidades, mas para satisfazer a necessidade dele, a necessidade que vem do alto. Que vem do alto. Quem sabe você tem caminhado e não tem entendido o seu ministério, não tem se adaptado, né? Flávio está de volta aí, Flávio, gente boa, aí de Bicaraí, um homem de família. Como eu já tinha dito na outra live, Flávio, você deve ser fiel e firme,
que Deus ainda quer te exaltar nessa cidade. Deus quer permanecer com você. Deixa quem quiser ir para a esquerda e para a direita, mas seja firme. Põe em ordem a tua casa. Olha o que eu estou te falando. Porque este é o momento, irmãos, que Deus está buscando personagens na atualidade para o representá-lo, para realizar os planos dele. Assim como foi também em vários episódios da história bíblica. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo momentos terríveis, onde já está saturado as denominações, as congregações, a ideia de você ir para ser servido por Deus. Há um tempo que ele não serve de tudo, é verdade. Mas chega o tempo agora, e esse é o tempo que Deus quer que nós o servimos. Que realizemos as vontades dele, os desejos dele, a necessidade dele. Porque lembra quem é pai, quem é mãe, os nossos filhos nascem, ali como um bebê, nós damos tudo o que ele precisa. Não é verdade? Mas chega um momento que ele começa a andar, a caminhar, a falar, e agora chega um momento a gente começar a pedir a essa criança: pega isso para mim, pega aquilo para mim, faz isso para mim. Não é assim? Não é verdade? Assim é Deus com nós. Há um momento que somos tipo um bebê na mão de Deus, que ele nos dá tudo que a gente precisa, não nos assiste em tudo. Mas há a segunda fase dessa história, meus irmãos, minhas irmãs que estão me acompanhando neste momento. E essa fase é agora, onde, assim como nós com nossos filhos começamos agora, meu filho, minha filha, pegue isso, coloque aquilo ali, faça aquela coisa. Essa é a hora de Deus nas nossas vidas, onde Ele quer nos pedir coisas, nos pedir comportamentos e atitudes. Assim como ele fez com Pedro, deu o que Pedro precisava, que era os peixes. Mas logo em seguida ele fala: agora Pedro, larga tudo, vem e segue-me, que farei de ti pescadora de homem. Será, eu pergunto mais uma vez, que você está disposto a dar tudo aquilo que Deus quer de você? Porque sempre você tem agido e reagido de uma maneira que você tem exigido de Deus, para Deus te dar tudo que você quer e precisa. E o oposto dessa moeda? E o outro lado dessa moeda? Então, minha gente, nós vamos caminhar um pouquinho dentro da palavra. Eu espero que você goste de ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você goste dos textos bíblicos. Não é verdade? Para poder você receber mais de Deus nesta noite, neste momento. Nós vimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a seguinte reflexão: mas recebereis a virtude, ou a depender da versão bíblica, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, aquele grande momento onde Jesus está prestes a ascender ao céu, os discípulos ali reunidos ao lado de Jesus, e eles já naquela fase da caminhada ministerial com Cristo, eles tentam fazer com que Cristo atenda a uma necessidade deles. E eles perguntam: será agora nesse tempo, isso foi depois da ressurreição de Cristo, será que vai ser agora nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Olha só, os discípulos estão ali, se você pegar os versículos anteriores do capítulo 1, do verso 8, os versículos anteriores do verso 8, eles estão querendo ainda que Jesus preencha as necessidades deles. E a resposta de Jesus foi o seguinte: não, vocês não estão entendendo, não é possível que na altura do campeonato, digamos assim, vocês ainda não entenderam, depois de tudo que aconteceu. Agora é a hora de vocês realizar tudo que eu quero. É o que ocorre ali nos versículos anteriores do capítulo 1 do livro de Atos. Eles queriam que Jesus realizasse o desejo deles, que era restaurar o reino a Israel, uma necessidade deles. Mas Jesus fala: não, vocês não estão entendendo. Chegou o nível agora, chegou o momento agora,
Não é de eu realizar os seus desejos, as suas necessidades, é de você realizar os meus desejos e as minhas necessidades. Vocês vão receber poder ou virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E a partir desse momento vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, vocês agora vão fazer o que eu quero que vocês façam. Não vai ser mais eu que vou fazer o que vocês querem que eu faça. Você já parou para pensar nessa direção? Eu também nunca parei para pensar nessa direção. Mas agora que à noite, meditando na palavra, me veio essa direção do Espírito Santo sobre a minha vida. E por isso eu decidi compartilhar com você. Como é interessante isso. Agora vamos lá. Quando a palavra diz que ser-me-eis minhas testemunhas, é interessante porque a palavra testemunha no grego original é marturel. Marturel. Preste atenção. Você que gosta da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, é a genuína palavra de Deus, que muda, que transforma. A palavra, quando está lá escrito no livro de Atos, e ser-me-eis minhas testemunhas, no original está marturel. Marturel significa alguém que escutou ou passou por alguma coisa. No grego original, testemunha significa marturel, alguém que escutou ou passou por alguma coisa. Era o caso deles. Eles tinham escutado de Jesus e passou por muitas coisas com Jesus. E a partir desse momento passa a ser uma testemunha de Cristo. Mas, mais à frente, nós podemos entender que da palavra marturel surge a palavra Marte, que significa, ou que sugere, que uma testemunha é alguém disposto a morrer pelo seu testemunho. Olha só o que Jesus estava querendo daqueles discípulos, ali no capítulo 1 do livro de Atos. Eles se perguntam, Senhor, ali preste a Jesus ascender ao céu após a ressurreição, será nesse tempo que restaurará o reino a Israel? Tipo assim, será que agora o Senhor vai mais uma vez realizar os nossos desejos? Nos dar aquilo que a gente precisa? Jesus, não. Tipo assim, não. Agora chegou o nível do nosso relacionamento, onde é vocês que vão ter que dar coisas para mim. Talvez você não esteja entendendo. Talvez chegou esse nível de relacionamento de Deus para a sua vida. O momento em que você tem que dar o que Ele está te pedindo. Não Ele que tem que te dar o que você tem pedido para Ele. Então, quando a palavra diz que ser-me-eis minhas testemunhas, significa ser-me-eis minhas marturel, que é a ideia de alguém que escutou ou passou por alguma coisa, que daí surge a palavra Marte, que é uma testemunha disposta a morrer, é uma pessoa, é alguém que está disposto a morrer pelo seu testemunho. Jesus estava pedindo isso aos discípulos. Será que você está em condição de dar para Cristo o que Ele quer de você? Que é muito fácil, nós vivemos a nossa vida só pedindo a Ele. Mas Jesus quer mudar esse nível de relacionamento comigo e com você. Quando diz que recebereis poder ou virtude, bom, a palavra virtude, vou pelo poder. Algumas traduções estão poder. Poder no original está dunamis. Dunamis, que é poder. Que daí surge também a palavra dinamite, que tem poder para desfazer, que causa explosão. Ou seja, que muda as estruturas. Então, quando ali diz, mas recebereis poder, ou seja, dunamis, ou seja, vocês vão ter condição a partir de agora de mudar as estruturas dos lugares. Olha só a direção de Cristo para ele. Em outras traduções está a virtude. A virtude também no original significa virtus. Tem até um carro aí que tem esse nome Virtus. Um carro que foi lançado agora. Que significa qualidade moral ou disposição para praticar o bem. Vocês agora vão ter... Olha só o que Jesus está falando para ele. Vocês vão receber virtude, ou seja, a disposição para praticar o bem. É vocês agora que serão instrumento para abençoar as pessoas.
vocês agora não vão ser aqueles que vão receber as bênçãos. Vocês agora serão um instrumento que eu vou usar para abençoar as pessoas, para praticar o bem. Há níveis de relacionamento de nós com Deus, onde Ele nos concede as coisas que nós queremos. Nem sempre, mas sempre nos dá aquilo que precisamos. Mas há um nível também que eles querem nos levar para que nós sejamos cheios da disposição para praticar o bem e ser representante, testemunha dele. E mais uma vez eu vou repetir, no original testemunha, ser minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. No original, testemunha é marturel, que é alguém que escutou ou passou por alguma coisa. Então, só por aqui eu posso dizer o seguinte: a situação que você está vivendo, passou por alguma coisa, é o que te faz ser um representante de Cristo aqui na Terra. Além disso, a palavra marturel surge a palavra mártir, que é alguém disposto a morrer pelo seu testemunho. Tipo assim, você agora é a vez de você dar tudo que você tem para mim. Jesus falando para você. Será que você não está percebendo os tempos e os sinais? Esse é o momento, gente. Este é o momento de Jesus agora exigir de nós tudo aquilo que Ele quer de nós. Se você não entender os tempos e o modo, você vai continuar vivendo de campanhas aí na sua igreja, na sua denominação, na sua congregação. Se você não entender o tempo e o modo de Deus, você vai ser como aquela mulher que é o poço de Jacó, pegar água. Interessante que Jacó na Bíblia significa enganador. Então aquela mulher todo dia, Gilma Queiroz, boa noite, a paz do Senhor, ia pegar a água do poço de Jacó, ou seja, do poço de engano. E todo dia ela tinha necessidade de buscar água, ela fazia uma campanha. Então, se você não entender o tempo e o modo de Cristo, de Deus agir, você vai continuar como aquela mulher, todo dia participando de campanha e não tendo nada que mude a sua história. Então, esse é o tempo e o modo que Deus quer agir na nossa vida, mas é Ele que determina o que Ele quer, de mim e de você, Gilma Queiroz, e Érica, e Flávio, e Eduardo também, que está nos assistindo neste momento. Você pode acompanhar a palavra lá no Atos capítulo 11, verso 26, que diz assim: em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos, no original cristianos. Pois bem, no senso comum, a palavra cristão significa pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Todavia, naquele momento da história do livro de Atos, capítulo 11, verso 26, quando o discípulo de Cristo chamado cristiano, por algumas pessoas significava, um grupo de pessoas significava verdadeiramente isso, pequenos cristos. Olha, aqueles parecem com Cristo, cristianos. Mas para outro grupo de pessoas, essa nomenclatura era uma maneira de estar menosprezando ou ironizando as pessoas que eram seguidoras de Cristo. E não é verdade assim nas nossas vidas? Tem um grupo de pessoas que nos vê realmente como representantes de Cristo, pequenos cristos, a imagem e semelhança de Cristo. Filho de peixe, peixinho é. Mas também tem um grupo de pessoas que nos veem como um motivo de sátira, um motivo de escárnio, por sermos cristãos. Não é assim? Todavia, porém, entretanto, quando nós começamos a pesquisar um pouco mais a fundo, no original grego, na palavra cristianos, podemos encontrar também a palavra crematizo no grego. Bom, crematizo no grego, quando traduz para o português, significa a resposta de Deus. Então veja bem, para algumas pessoas, os discípulos de Cristo eram vistos como um cristiano, pequenos Cristo. Para outras pessoas, era apenas uma forma de escarnecer do seguidor de Cristo. É assim que os seres humanos vão não ver. Mas para Deus, aqueles discípulos eram vistos como um crematizo, a resposta de Deus para aquela geração.
Aqueles discípulos foram enviados até a Antioquia como um crematizo de Deus, a resposta que Deus tinha para aquela geração. Este é o momento que Deus quer fazer de cada um de nós o seu crematizo. A resposta dele nesse momento, gente. Talvez a gente esteja indo na onda de estar replicando ou compartilhando as notícias ruins. Em todas elas, não só desse momento dessa enfermidade que veio da China. Mas não é o nosso papel. Não é aquilo que Deus quer de mim e de você. Não é para nós darmos notícias do mundo. É para a gente dar notícia do céu. Ser o crematizo de Deus nesse momento de pânico da humanidade. Ou seja, ser a resposta de Deus para esta geração. O que Jesus quer de você? Que você seja a testemunha dele, ou seja, o mártir dele, que é alguém que está disposto a morrer por Jesus. Dar tudo, morrer no sentido de dar tudo. O mártir aqui era literalmente a pessoa que morria mesmo fisicamente. Mas hoje em dia, graças a Deus, na nossa nação, não precisamos disso. Embora em outras nações existem os mártires verdadeiramente. Mas ainda não chegou aqui no Brasil. Então posso conjecturar essa passagem como alguém que, no lugar de morrer, está disposto a dar tudo em prol do testemunho de Cristo. Como Pedro fez, que teve para poder seguir a Cristo. Depois o próprio Deus quer fazer de nós, o próprio Cristo quer fazer de nós o seu crematizo aqui nessa geração. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, crematizo, um grego mais clássico. A resposta de Deus para aquela geração. Este é o momento, Gilma, Érica, Eduardo, Flávio, em cada local que vocês estão, que Deus colocou vocês, da sociedade, de vocês ser o crematizo de Deus, a resposta de Deus neste momento. Onde há corrupção na política, Flávio, onde há o pânico na sociedade, Érica e Gilma. E você que está me vendo agora, Deus quer fazer de você o crematizo, Deus, a resposta dele nesses dias. Amém? Prossigamos. Depois, o tema é o que Jesus quer de você. Que é um momento onde nós vamos para pedir e desejamos que Ele realize um desejo nosso, um projeto nosso, um sonho nosso, confirme e nos conceda aquilo que a gente precisa. E Ele vai nos dar aquilo que a gente precisa. Nem sempre dá aquilo que a gente pede, mas dá aquilo que a gente precisa. Mas chega um nível de relacionamento onde Ele quer mudar isso. E é o que acontece no livro de Atos, capítulo 1. Os discípulos começam a indagar antes da sua ascensão ao céu, após a sua ressurreição. Será neste tempo que restaurará o reino a Israel? Ou seja, será que mais uma vez você vai atender a nossas necessidades? Não, vocês não estão entendendo. Nery aqui de Léus, entrou agora aí. Muito bem, Nery, Pai do Senhor, meu irmão. Vocês não estão entendendo agora, não é o tempo de eu fazer os desejos de vocês, é o momento agora de vocês realizar o que eu quero que vocês realizem. Foi o que ocorre ali no capítulo 1 do livro de Atos. Vocês vão receber poder, ou seja, o dunamis, vão receber dunamis, poder, que aí surge a palavra dinamite, aquilo que desfaz as estruturas dos ambientes, que a dinamite explode, quebra tudo. Então, conjecturando, vocês vão ser aquilo que vai desfazer com as estruturas da política, da sociedade, dessa corrupção que está aí religiosa. Interessante, né? E também algumas traduções está virtude, que aí a palavra no original é vitus, que é a disposição para praticar o bem, de abençoar pessoas. Que coisa linda! Como Jesus quer mudar o nível de relacionamento comigo e com você. Depois surge a ideia de crematizo, que é a resposta de Deus para aquela sociedade, lá em Atos 11, 26. E agora chega Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que diz assim: importa que os homens nos considerem como ministros ou servos de Cristo,
Olha só o que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Havia ali uma disputa de alguns irmãos na igreja de Corinto, que uns diziam que era de Cefas, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo. Como hoje em dia, há disputas de que eu sou da Assembleia, que eu sou da Batista, que eu sou de tal igreja, e começa, da Deus é Amor, da cristã, e da Adventista. E nós vimos infelizmente nós podemos ver que alguns irmãos que ainda têm essas disputas, não é verdade? Essas disputas, e às vezes um quer ser melhor do que o outro, e às vezes tem até essas disputas vão se acirrar e vão causar até inimizade, de tal maneira que se um irmão ou uma irmã de uma denominação passa por outro de outra, não cumprimenta, não dá a paz do Senhor, não dá a paz de Cristo, nem a paz de Deus. É triste isso, mas é uma realidade. Não são todos, né, Ailton e Isane Alexandrino? Que Deus abençoe vocês também. E às vezes isso é triste. Não deveríamos ser dessa maneira. Nós somos pertencentes ao corpo de Cristo. Já pensou se essas minhas mãos que pertencem ao meu corpo, uma não quisesse falar com outra? Mas, e aí Paulo chega e fala, olha, o que importa é que os homens nos considerem como ministros ou servos de Cristo, a depender da sua versão. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, a palavra servo, no grego, ela pode ser vista como diáconos, que significa ministros, ou pode ser vista como doulos, que significa escravo. Porém, todavia, entretanto, quando Paulo usa essa palavra ministros ou servo, na nossa versão do português, no original ela está como o ruperetas, ou ruperetes, ou ruperetas, melhor pronúncia dizendo. Paulo não usa a palavra diáconos para significar ministros, como tem em algumas versões da nossa Bíblia em português, e nem usa a palavra doulos para significar como escravo de Cristo, mas no original ele usa a palavra ruperetas. O que significa rupereta no grego? Rupereta era o remador inferior, o remador do porão. Rupereta era aquele escravo que era acorrentado nos navios, nas galés romanas, lá no porão inferior, acorrentado aos remos do barco, daqueles navios, que partiam para as guerras. Aquele escravo, identificado como rupereta, ele tinha a sua última missão, que era servir a seu senhor até a morte. Eles eram condenados a ser acorrentado ali nos remos do porão inferior das galés romanas. E aquelas galés romanas partiam para as batalhas. E aquele escravo lá, considerado, nomeado como rupereta, ele só poderia sair dali, daquele ato, daquele serviço, com a morte. A morte era a liberdade deles. Então eles tinham que servir ali, e muitas vezes alguns morriam durante ali as viagens, e aí era tirado das correntes, jogado ao mar e colocava outro no lugar. Então o escravo que era considerado rupereta, ele deveria servir até o dia que morresse. Servir ao seu Deus até o último dia da sua vida. Finalizava seu serviço com a morte. Alguns barcos afundavam e eles iam ali afundando também, acorrentado ao barco. Então, quando Paulo fala bem assim, o que importa é que os homens nos considerem não como servos, não como diáconos, não como doulos, escravos, mas no original está como rupereta, ou seja, como aquele escravo que está fazendo a última missão para Deus. E essa missão só vai encerrar com a nossa morte. Olha que coisa tremenda. O que Jesus quer de mim e de você? Que nós sejamos como o rupereta, o escravo, um tipo de escravo na época de Paulo, que tinha a sua última missão, servir ao seu Senhor, e a sua última missão só terminava com a sua morte. Ah, irmão, minha irmã, nós temos que entender o tempo e o modo de Deus. Nós temos que entender os sinais que estão acontecendo no mundo. Nós temos que entender as ocorrências, as circunstâncias do que está ocorrendo, do que está
sendo feito na atualidade. Há momentos em que Jesus faz na nossa vida o que fez na vida de Pedro. Pedro precisava de ser honrado, ser restaurada a sua alegria, essa honra, porque passou a noite sem pegar peixe e Jesus entra no barco e concede o que Pedro queria. Enche Pedro de peixe. Depois ele fala, agora vem e segue, ou seja, larga tudo, vem e segue-me. Então há dois níveis do agir de Deus na nossa vida. O primeiro nível é quando ele nos serve de tudo que a gente precisa, e às vezes até mais do que a gente precisa ou pedimos. Mas agora tem um segundo nível, onde nós temos que dar tudo que ele quer de nós. E esse, meu irmão, minha irmã, é o momento que Deus agora quer exigir de nós tudo aquilo que ele tem o direito de exigir de nós, de sermos suas testemunhas. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, que é marturel, alguém que escutou ou que passou por alguma coisa, que daí surge a palavra mártir, é alguém que está disposto a morrer pelo seu testemunho, dar tudo que ele tem para servir a Cristo, que não negocia nada com as coisas desse mundo, nesse sentido assim que eu quero trazer para você, para a praticidade da sua vida. Marturel significa, que é o original da palavra testemunha, semeei minhas testemunhas, é alguém que está disposto a dar tudo que ele tem para defender o nome de Cristo, que não negocia valores, que não negocia nada com este mundo, com este século, com o sistema desse mundo, que está disposto até a perder coisas, mas não vai, é como um mártir, que entrega a sua própria vida em prol do testemunho de Cristo. É o que ele quer de mim e de você nesses dias. Aonde você está, aonde Deus te colocou, nessa área da sociedade que Deus tem te colocado. Depois, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristiano. Cristiano para as pessoas significa pequenos cristos, representantes de Cristo. Mas no original, do original mesmo, está a palavra crematizo, que significa a resposta de Deus. Talvez para as pessoas você seja um cristão, um pequeno Cristo, um crente, até de forma pejorativa. Mas para Deus, você é o crematizo dele aonde você está, ou seja, a resposta dele nesse meio de corrupção, nesse meio de terror, de pânico que vive a humanidade da atualidade. Você é a resposta de Deus. E como resposta de Deus, as notícias que nós temos que dar, notícias que vêm do céu, não notícias que vêm do mundo. Depois Paulo chega de forma tremenda ali quando há disputa daqueles irmãos por causa de denominações, digamos assim. Paulo fala, importa, irmãos, lá em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ruperetas, no original ruperetas, embora na sua Bíblia, a versão portuguesa, está servo ou ministro, mas no original, servo significa diáconos, que é ministros, ou doulos, que é escravo, mas no original não está nem diácono nem doulo, está ruperetas, que é aquele remador do porão inferior das galeras romanas. Aquele escravo que era acorrentado aos remos no porão inferior, e a última missão dele era servir o seu senhor até o dia da morte dele. Chegou o tempo de não realizarmos os nossos desejos e sonhos, mas realizarmos os desejos de Deus, os sonhos de Deus. Chegou o momento onde Deus quer mudar o nível de relacionamento com nós. Chega dessas campanhas de buscar aquilo que eu preciso, que eu quero, e Deus vai ter que me dar. Porque agora chegou o momento do nível onde Deus está exigindo de nós aquilo que Ele quer de nós, o que Jesus quer de você. Que você seja esse rupereta, que é a ideia do escravo que pegava nos remos no porão inferior das galeras romanas, e sua missão só acabava com a morte. Servia todos os dias da sua vida só ao Senhor, e só acabava com a morte. A partir de agora é esse momento que Deus quer de nós, que Jesus quer de mim e de você, que o sirvamos de maneira plena e completa. Não é o momento mais de buscarmos a Cristo para que Ele nos conceda o que a gente quer, mas é o momento de nós satisfazer a Cristo aquilo que Ele quer de mim e de você. Fica com essa palavra. O que Jesus quer de você?
Não continua mais nessa onda gospel de só ir a Ele para pedir o que você quer, o que você sonha, o que você precisa. Porque agora chegou, os sinais estão dizendo para nós que é o momento de que Ele nós agora. Larga tudo, vem e segue-me. Os discípulos, no capítulo 1 do livro de Atos, do verso 1 até o 7, desejavam que ali naquele momento da ressurreição, da ascensão de Cristo, que Jesus realizasse a necessidade dele. É nesse tempo que irá restaurar o reino a Israel. Jesus, olha, vocês não estão entendendo. Agora o nível é outro. O nosso relacionamento agora ele vai ser diferente. Não é eu que vou ter que satisfazer os seus desejos, é você que vai ter que satisfazer os meus desejos. E vocês receberão poder ou virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Agora é hora de você fazer o que eu quero. Preste atenção que chegou esse momento de Deus para mim e para a sua vida. Não perca tempo mais. Vamos, se Ele quer mudar esse nível de relacionamento comigo e com você, Flávio, Érica, Ailton, cada um de você que está me vendo agora, vamos aceitar essa mudança de nível de relacionamento com Ele. Onde agora eu tenho que fazer o que Ele quer, não Ele que tem que fazer o que eu quero. E repito, às vezes nós temos nossos filhos, nossas criancinhas, nossos bebês, nós fazemos tudo o que Ele precisa, na verdade. Então ele vai crescendo, aquela criança vai crescendo. E à medida que vai crescendo, vai ficando mais assim, independente, nós começamos, faz isso para mim, faz aquilo para mim, pega aquilo lá, leva aquilo para lá, não é assim que nós fazemos? Ou seja, tem um momento que a gente começa a mudar o nível de relacionamento com nossas crianças. Em um momento você faz tudo para ela, de repente você começa a pedir coisas a ela. E assim é Deus comigo e com você, meu irmão. É o tempo onde nós temos crescido com Ele. E agora é o tempo de fazermos coisas para Ele, não Ele fazer coisas para nós. O que Jesus quer de você é justamente isso. Se você quiser, pode mais uma vez assistir esse vídeo, compartilhar com pessoas e meditar nessa direção de Deus para a sua vida nesta noite. Eu quero abençoar a sua vida. Como é bom a gente poder ter esse recurso da internet, de poder estarmos, apesar de longe, mais perto um do outro. E se cumpre a palavra que nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Não é uma notícia, não é um pânico, não é um vírus que vai impedir a gente de se comunicar, de estarmos juntos em Cristo Jesus. Seja essa testemunha de Cristo onde você está. Seja o crematismo de Deus, a resposta de Deus. E acima de tudo, tenha uma atitude agora de rupereta na sua vida. Esse é o momento de que Ele está mudando o nível de relacionamento comigo e com você. Temos que observar esses sinais. Não podemos ficar de fora do que Ele está fazendo. Não podemos entrar na onda do mundo, de anunciar as notícias do mundo. É verdade, estão acontecendo. Mas o nosso papel não é de replicar a notícia do mundo, mas de sermos a testemunha de Cristo nesta geração. De sermos a resposta de Cristo nessa geração. De termos a atitude de rupereta, de um escravo que está fazendo essa última missão para o seu mestre. Amém, meus irmãos. Que Cristo Jesus possa te abençoar, te dar alegria, te dar paz, te dar segurança nesses dias terríveis, nesses dias inseguros. Mas lembre-se, é o momento que Deus agora quer pedir coisas para nós. Não é o momento de nós pedirmos coisas para Ele. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida neste momento. Espírito Santo, meu amigo, aonde houver uma pessoa agora que está me ouvindo e me vendo, me assistindo, que esteja necessitando de paz, de alegria, entra na vida dessa pessoa. Tira o temor e o terror do coração dela e dá segurança a essa pessoa. Dá alívio a essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Espírito Santo, meu amigo, visita esta casa dessa pessoa que agora está me assistindo. Visita o coração e a mente desta pessoa e dá a ela alegria e segurança.
confiança e satisfação nesses dias ruins, nesses dias maus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live.